Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que pode desanimar uma pessoa? O que pode deixar uma pessoa triste? Como uma situação de muita decepção pode ser mudada? No encontro de hoje, vamos recordar um texto já conhecido, o Caminho de Emaús. Jesus devolve a esperança para corações feridos pelo desânimo e pelas frustrações. Senhor Jesus, quando caminhamos, precisamos de Tua presença. Há momentos em que o caminho é cansativo e parece que vamos parar de andar. Somente a certeza de que Tu estás conosco é que nos anima e dá força. Fica conosco, Jesus. Amém. Fala, Senhor, fala da vida. Só Tu tens palavras eternas, queremos Te ouvir. Fala, Senhor, fala da vida. Só Tu tens palavras eternas, queremos Te ouvir. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles.
Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Vamos ouvir uma outra tradução. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em que dia os discípulos caminham? No domingo. Para onde vão? Caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Conversam sobre o quê? Falavam um com o outro de tudo o que se tinha passado. Quem se aproxima deles? O mesmo Jesus. Como estão os olhos deles? Estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. O que Jesus pergunta? De que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? E responderam eles: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Que fala sobre Jesus? A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. O que eles esperavam de Jesus? Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel e agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol.
e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Que disse Jesus para eles? Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Que disseram para Jesus quando chegaram perto do povoado? Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Que fez Jesus quando sentou à mesa com eles? Estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Que aconteceu com eles? Se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Que aconteceu com Jesus? Desapareceu. Que disseram um ao outro? Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Para onde foram depois? Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. O que contaram? Contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. O que os apóstolos confirmaram? O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Jesus caminha para o povoado de Emaús com 2 discípulos. Eles não o reconhecem, mas Jesus está presente naquele que se aproxima deles. Os escuta, pergunta, interessa-se pelas suas necessidades e angústias. Jesus sempre caminha conosco, nem sempre percebemos sua presença. Ele é discreto, explica o sentido da vida recordando as Escrituras. Escutar a palavra de Deus é deixar-se orientar pelo caminho de Jesus. O coração fica aquecido quando ele nos fala. Depois é na Eucaristia que reconhecemos sua presença. Ele reparte o pão e nos dá como alimento. É ele mesmo, no pão que, na verdade, é seu corpo e no vinho que, na verdade, é o seu sangue. Também é preciso perceber que aquele que caminha conosco, explicando sua palavra e nos alimentando com seu corpo e sangue, nos convida a amar como ele nos amou. Ele nos pede para cuidarmos dos doentes, dos pobres e de todos que precisam de nós. Cada vez que fizemos isso, é a Cristo que servimos. Como os discípulos de Emaús, é preciso reconhecer Jesus caminhando conosco. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, diante dessas testemunhas, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não a reconhecer como um fato histórico. Os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida a uma prova radical pela paixão e morte de cruz de seu mestre, anunciada antecipadamente por ele. O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos, pelo menos alguns, não acreditaram de imediato na notícia da ressurreição. Longe de nos falar de uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos apresentam-nos os discípulos abatidos, com o rosto sombrio e assustados. Por isso não acreditaram nas santas mulheres que voltavam do sepulcro, e as palavras delas pareceram-lhes um desvario. Quando Jesus se manifesta aos 11 discípulos na tarde da Páscoa, censura-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto o ressuscitado. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor.